tá bom? Graças a Deus. Eu quero falar com você hoje sobre os benefícios. Que benefícios? Os benefícios da predestinação. Nós precisamos, como filhos de Deus, como servos e servas do Senhor, entender, ter clareza, ter lucidez, ter entendimento nessa questão da predestinação. Por quê? Porque você precisa entender a sua origem. Você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. Você não pode ter dúvidas em relação à sua vida, à sua existência, à sua salvação, quem você é, qual o plano de Deus para a sua vida, porque as coisas de Deus, o Espírito de Deus não é um espírito de confusão. O Espírito de Deus não é um espírito de dúvida. O Espírito de Deus não é um espírito onde nós ficamos confusos. Muito pelo contrário. A palavra do Senhor, ela vem para iluminar os olhos do nosso entendimento. A palavra de Deus, ela chega às nossas vidas para nos mostrar quem nós somos, a nossa verdadeira identidade, para que você viva uma vida firme, uma vida sólida, uma vida plena. Então, hoje nós vamos entender os benefícios da predestinação. Eu quero passar um pouquinho, relembrar, falar desse assunto. Por quê? Porque durante muitos anos nós temos visto que essa palavra que consta tantas vezes na palavra do Senhor, ela é de alguma forma ignorada no meio cristão. Parece que se criou algo muito distante, sabe? Colocou uma certa barreira, como se a predestinação fosse algo que não pudesse ser tratado dentro da igreja. Muito pelo contrário, nós temos que entender sobre predestinação. Você tem que entender, você tem que ter clareza, você tem que ter lucidez em relação ao seu chamado, o que o Senhor gerou através da predestinação na minha e na sua vida. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, de antemão está falando do nosso espírito, desde antes da fundação do mundo, o Senhor criou primeiro os nossos espíritos, e a Bíblia diz que, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito, entre muitos irmãos. E olha o versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós, como filhos de Deus, temos que saber que a predestinação é algo incontestável à luz da palavra de Deus. A predestinação, o que ela é? É o evangelho da absoluta soberania de Deus. Nós não podemos tirar a soberania de Deus e colocar na mão do homem. Nós não podemos tirar a soberania do Senhor e entregar na mão do homem. Por exemplo, a soberania de Deus em relação à nossa salvação. É muito comum nós ouvirmos assim: porque Deus tem que respeitar o livre-arbítrio do homem. Quem já ouviu essa expressão? Todos nós. Não, porque o homem tem o seu livre-arbítrio, então ele vai lá e ele dá uma chance para Jesus. Eu queria dizer para vocês que isso não é verdade. Porque o homem não dá chance para ninguém. A palavra do Senhor diz que o homem sem Jesus, ele está morto em pecados e em delitos. Um morto é morto. A palavra, quando a expressão morto na Bíblia é morto, é que não há vida. E onde não há vida, não há vontade. Aonde não há vida, não há nenhum desejo, nenhum sentimento. E nós estávamos mortos em pecados e em delitos. Então, a tradição, o meio evangélico durante muitos anos tem dito isso. Não é porque o livre-arbítrio do homem, e pega um termo, uma expressão bíblica que não tem nada a ver com salvação, está falando sobre comportamento e conduta, e fala: olha, eis que estou à porta do seu coração e bato, se você deixar eu entrar. E a pessoa diz que, então, Jesus é um gentleman. Eu quero te dizer que ele não é gentleman coisa nenhuma. Jesus não é gentleman, ele é o Rei eterno, imortal, ele é o Todo-Poderoso,
Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é aquele que tem a capacidade de inclinar o coração de um rei, Ele é aquele que tem o poder nas mãos para fazer o que Ele quiser, e Ele jamais se dobraria à vontade de um homem. Eu expliquei aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo. Em nenhum momento Jesus se dobrou à vontade de Paulo. Paulo estava a caminho de Damasco com uma carta para perseguir os cristãos. O que Deus fez foi ele cair do cavalo, ver uma luz que era a presença manifesta de Deus. O Senhor falou com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E mudou a vida dele, porque é assim que Deus age, é assim que Deus faz. Então nós temos que entender que não fomos nós, em algum momento, que decidimos dar uma chance para Jesus, como se Jesus estivesse roendo as unhazinhas, com medo de eu e você um dia não o aceitarmos. Muito pelo contrário, Ele nos predestinou. A palavra predestinação, do grego prorizo, Ele determinou, Ele decidiu desde a eternidade. Está no grego, prorizo, predestinado. Ele determinou desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade, que nós um dia o reconheceríamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, por que nós temos que saber isso? Porque mostra a soberania de Deus, porque mostra que os filhos de Deus que estão aqui nessa terra, nós não estamos à deriva. Nós vivemos durante muitos anos segundo o curso desse mundo, nesse mundo que jaz no maligno, mas há um dia que Deus deixa as 99, Ele deixa, é o que a palavra diz, Ele deixa as 99 em segurança, e Ele faz o quê? O que o bom pastor faz? Vai buscar a ovelha perdida. Se é através de alguém que te trouxe, se foi através de um momento de dificuldade que você estava passando na vida, se foi através de um problema, ou se foi porque você estava vivendo um momento de muita euforia, muito feliz, e aquilo te trouxe tanto contentamento, e você veio para... Eu não sei como Deus te atraiu, mas o que eu posso te dizer é que a chamada de Deus é irresistível. Como Ele faz, do jeito que Ele faz, para mim, de verdade, para você, pouco importa, mas a verdade é que Ele deixa as 99 em segurança e Ele vai buscar a ovelha perdida. Bispo, mas não é muito confuso o irmão falar que Deus escolheu e predestinou desde antes da fundação do mundo? Você não se constrange de falar isso? Eu não teria coragem de falar isso para você. Quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala, tá bom? Se nós lermos isso na Bíblia, Efésios 1, versículo 4, diz assim: assim, como nos escolheu, diga, eu sou um escolhido, uma escolhida do Senhor, diga, não fui eu que o escolhi, diga, foi Ele que me escolheu, nele, para Ele, quando? Antes da fundação do mundo. É a Bíblia quem diz. Mas as pessoas não falam isso. Por quê? Porque criou-se uma mentira dentro da obra de Deus, que o homem tem um certo poder, o homem tem uma certa autoridade diante de Deus, para dizer se aceita ou não aceita. Amados, a Bíblia diz que não há quem busque a Deus. A Bíblia diz que nós vivemos segundo a carne, não queremos as coisas espirituais, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, se não fosse Deus nos escolher desde antes da fundação do mundo, e nos buscar no tempo certo, no tempo devido, nós não iríamos até Ele. Olha só, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos, Ele escolheu com um propósito, há um propósito aqui, Ele escolheu para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. E a predestinação, ela é um ato de amor. Por que um ato de amor? Porque demonstra que eu e você fomos amados por Deus. E em amor, nos predestinou, prorizo. Ele determinou, predestinou para Ele, para adoção de filhos. Você foi adotado como um filho. Como que isso aconteceu? Por meio de Jesus Cristo. De que forma? Segundo o beneplácito da sua vontade. Então, é importante você saber isso daqui,
Porque gera segurança. Para você não achar que a sua vida, desculpa a expressão, tá? A sua vida é uma droga, parece que está dando tudo errado para você, parece que Deus se esqueceu de você, parece que Deus nem existe, parece que as coisas na sua vida são tão difíceis. Deixa eu dizer uma coisa, você não é alguém que foi aqui jogada nessa terra de qualquer forma. Você não é um acidente de percurso, você não é alguém que seria abortado e o aborto não deu certo e você nasceu. Você não é um filho de uma mãe solteira que não conhece o pai. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não importa de que forma você foi concebido, mas é importante que você saiba que antes da fundação do mundo, o seu espírito foi criado por Deus. Como você foi revestido de carne é outra história, mas o fato é que nenhum de nós, filhos de Deus, estamos aqui por acaso. Então, você não é uma pessoa qualquer, você não é um número de CPF, você não é uma conta no banco, você não é um número de WhatsApp, você é a imagem e semelhança de Deus. Você é um filho e uma filha amado e amada pelo Senhor, e Deus tem um plano, um projeto de vitória para a sua vida. Por isso que Ele te salvou. Sabe por que você está aqui? Não é porque você quis. Não é porque você um dia decidiu estar aqui. Você está aqui por causa da vontade soberana de Deus. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com sua santa vocação. Não segundo as nossas obras, não segundo a nossa vontade, amados, mas conforme. Olha como que Deus nos salvou. Ele nos salvou conforme a sua própria determinação. Diga, Deus determinou a minha salvação. E graça que nos foi dada quando? Antes dos tempos eternos. Então, Ele nos salvou, Ele determinou que assim seria. A predestinação é um ato de amor. Então, por que eu preciso saber isso? Porque há propósitos de Deus na sua vida. Estou aqui só recapitulando um pouquinho do que a gente já falou, para que eu possa entrar nos benefícios da predestinação. Então, predestinação é um propósito de Deus. A predestinação não é alguma coisa assim que nós podemos falar, bispo, é uma obra do acaso? Não, Deus determinou, Ele determinou a sua salvação. O Senhor te amou, porque Ele te amou, Ele determinou. Deus não abre mão de você. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não abre mão de você. Diga, Deus não abre mão de mim. Ele não abre mão de você. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito através da sua vida. Deus tem um propósito com você. Deus tem um plano e um projeto de vitória dEle através da tua vida. Deus quer manifestar a glória e o poder dEle nessa terra, e Ele vai usar você. Como? Não sei, mas é com você. Há uma obra nessa terra que vai ter que ser feita em algum lugar, em algum momento, para pessoas, eu não sei de que forma, mas Deus vai requerer você, Deus vai engajar você nessa missão, nessa hora, porque há um plano de Deus, um propósito de Deus para cada um de nós, senão nós não estaríamos mais aqui. Amados, todas as pessoas que já cumpriram o plano, todas as pessoas que já cumpriram o propósito de Deus, já foram promovidas. Quando Paulo, ele diz assim, completei a minha carreira, o que ele fala? Guardei a minha fé. Todos aqueles que já foram promovidos, passaram da morte para a vida, ou seja, saíram daqui e voltaram para casa, porque o propósito de Deus já havia se cumprido na vida daquelas pessoas. Se você ainda está aqui, quero lhe dizer que Deus ainda tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. No dia que eu não for mais útil, pode ser hoje, pode ser amanhã, o dia que Deus quiser, que eu não for mais útil, eu serei promovido à eternidade. Você também. Amém? Então, se você está aqui, se você está vivo, todo ser que respira, louve ao Senhor, é porque Deus tem um propósito para a sua vida, e ele vai se cumprir. Amém? Então você tem que entender isso, tem que saber isso tem que ser claro no seu coração. Efésios 1:11, nele digo, no qual também fomos feitos heranças, predestinados,
segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E lá em Efésios, agora no capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois fomos feitura dele. Olha para que fomos criados. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Diga: Deus preparou obras para que eu pudesse andar nelas. Deus tem obras através da sua vida, amado. Existem obras que o Senhor preparou de antemão, que Ele vai revelando. Nós não nascemos, bispo, eu me converti e eu tenho total ideia do que Deus vai fazer através da minha vida. Eu não tenho, você também não tem. A gente vai descobrindo, sabe por quê? Porque Deus vai dando, Deus vai colocando, Deus vai fazendo. Deus dá um sonho, Deus dá uma visão, Deus dá um projeto, Deus coloca algo no nosso caminho, Deus nos conecta a pessoas, Deus nos liga com pessoas. Tem conexões que Deus fez há anos atrás, que você nem imagina porque Deus colocou aquelas pessoas na sua vida. Aí passam-se alguns anos e aí você entende por que Deus colocou aquelas pessoas no seu caminho. Eu tenho vivido algumas experiências interessantes assim com Deus. Algumas pessoas que cruzaram o meu caminho alguns anos atrás aqui em Itanhaém, que se aproximaram de mim, eu me aproximei dessas pessoas anos depois, e agora eu estou precisando, e Deus está então aproximando essas pessoas para que os planos, as boas obras que Ele de antemão preparou para que eu andasse nelas, pudesse se cumprir. Tem pessoas que Deus vai ligar, ou já ligou na sua vida, que você nem imagina por que essa pessoa chegou na sua vida. Tem pessoas que Deus já conectou a você, que você fala assim: eu não sei qual o propósito dessa conexão, eu só sei que Deus me ligou a algumas pessoas, Deus me colocou pessoas no meu caminho, Deus me permitiu conhecer lugares, Deus me permitiu conhecer coisas, Deus me permitiu algumas coisas. Eu não sei por quê, eu vou lhe dizer por quê. Porque existem obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. E Deus vai requerer em algum momento isso na sua vida. Deus em algum momento vai agir através destas pessoas na sua vida. Olha, às vezes você não sabe, a tua história às vezes ela pode ser um pouco meia confusa. Bispo, a minha história ela é meia confusa, porque eu fui parar num lugar, eu saí de um lugar, eu fui parar no outro, e sabe, eu viajei, e era para morar com meu avô, e eu não fui, eu fui morar com a minha avó. Eu não sei qual que é a tua história. O que eu sei é que a tua história ela foi planejada por Deus. O que eu quero te dizer é que Jesus, Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A história de José foi confusa à beça, ou história marcada por confusão, mas ele cumpriu o propósito e as boas obras que Deus havia preparado para que ele andasse nelas. Eu quero te dizer que talvez você não conheça, não esteja entendendo, esteja um pouco confuso esse momento da sua vida. Mas esta confusão não é algo para lhe trazer, sabe, alguma coisa ruim. Pelo contrário, às vezes Deus permite determinadas coisas nas nossas vidas para que Ele possa nos colocar exatamente onde Ele quer que você esteja. Se você não está entendendo algumas coisas na sua vida, é importante que você pelo menos saiba, há um propósito, há um plano, há boas obras que Deus preparou, eu vou andar nelas, eu sei que eu vou chegar lá, eu sei que vai acontecer, de que forma isso vai acontecer, eu não sei, mas nós somos meros instrumentos da vontade de Deus. Eu quero que você saiba disso. Eu e você somos meros instrumentos, porque se você pegar a Bíblia Sagrada, ela mostra exatamente isso. Deus chama um profeta e fala: olha, você vai para a cidade de Nínive e você vai clamar contra ela. E o profeta diz: não vou. Ele diz: não, você não tem opção, você é um mero instrumento. Se você quiser pegar um navio para Tarsis, ok, mas quando você estiver no navio, você vai trazer prejuízo para todo mundo que está no navio, porque eles vão ter que perder tudo, o navio vai estar quase afundando, vão te jogar no mar, mas você vai estar aonde eu quero que você esteja. Deixa eu falar por quê. Porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Não há, nem que Deus pegue o teu caco e faça o seu caco realizar o que Ele quer, eu e você vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Você consegue entender isso? Agora, isso é maravilhoso. Isso me traz a mim
Me traz segurança. Por quê? Porque eu sei que eu sou um mero instrumento da vontade do Senhor. Eu sei que nós estamos aqui para cumprir a vontade dEle. Um povo predestinado, há um povo predestinado nessa terra, com um chamado para fazer a vontade de Deus. A obra é o cumprimento da vontade soberana de Deus. Diga, eu sou um instrumento nas mãos do Senhor. Amado, isso é maravilhoso. Agora, bispo, depois de tudo isso que eu entendi, que eu já compreendi, o que eu estou fazendo aqui, quais são os benefícios? Porque parece para alguns que a obra do Senhor é um peso, é um tormento, é um martírio, eu tenho que ir lá para a igreja, vamos lá, hoje eu tenho culto, meu Deus, eu tenho que ligar o computador para eu assistir online o culto, ok. Olha, a vida com Cristo não é martírio, a vida com o Senhor não é sofrimento, a vida com Cristo não é peso, muito pelo contrário, nós temos inúmeros benefícios, é óbvio que como servos e instrumentos nas mãos do Senhor, nós temos que estar atentos a tudo aquilo que o Senhor requer de nós. Nós temos que fazer, ou seja, cumprir os planos, os propósitos de Deus. Nós temos situações que nós temos que cumprir diante do Senhor. Agora, é importante você saber que dentro dessa chamada de Deus, Ele deixou reservado muitos benefícios para a sua vida. Por meio da sua predestinação, por meio da sua salvação, Ele te deu o direito de desfrutar de muitas coisas nessa terra e que você não pode deixar também de saber disso. Diga, eu tenho direito. Meu Deus, diga, eu tenho direito de desfrutar dos benefícios da minha salvação. Fala para o seu irmão, nós temos direito de desfrutar dos benefícios da nossa salvação. Nós temos. Bispo, como cristão eu tenho deveres e obrigações? Tem. Como filho de Deus, eu e você temos deveres e obrigações. Temos deveres e obrigações que não temos como fugir. Temos deveres e obrigações de cumprir a palavra, de fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, de seguirmos os princípios e os propósitos de Deus. Agora, junto com tudo isso, com os deveres e obrigações, nós temos benefícios. Romanos 5,17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só, Adão, nesse caso, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça que veio por Jesus, e o dom da justiça, a justificação através do sangue remido na cruz, reinarão em vida. Diga, em vida. Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O plano da predestinação, ele não é um plano apenas para nós desfrutarmos da nossa salvação. É um plano também que nos traz uma vida abundante aqui na terra. Você sabe que a vontade do inimigo é frustrar os planos de Deus. A vontade do inimigo é que você não desfrute dos benefícios da sua salvação. Escute uma coisa, não é para nós sermos salvos e vivermos uma vida capengando aqui na terra. Não é apenas para você dizer assim, sabe, ter aquela vida quebrada, aquela vida arrebentada, aquela vida sofrida, desculpe a expressão, mas aquela vida miserável, e você dizer assim, não, mas o que importa é que eu sou salvo, eu estou sofrendo aqui, mas eu vou morar a eternidade com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo porque Ele venceu. Você não está aqui para ser capacho de Satanás. Você está aqui não para ser cauda, mas para ser cabeça. Você está aqui para estar por cima e não por baixo. Então, nós temos que começar nesta noite a colocar o pingo no i, porque como um servo de Deus e como uma serva do Senhor, você tem direito, você tem benefícios dado pelo Senhor, por ter morrido por você naquela cruz, te tornou um herdeiro, uma herdeira, para que você, sim senhor, sim senhora, reine em vida através de Jesus Cristo.
Deus tem um plano de abundância para você aqui nessa terra. Deus quer que você seja cabeça e não cauda. Deus não te permitiu, não te trouxe aqui, não te salvou para você viver envergonhado, humilhado. Não. Deus te salvou para que a glória dele seja manifestada na tua vida, através da tua vida, para que em tudo você tenha ampla suficiência de Deus. Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar nisso. Olha, miséria, pobreza, dificuldade, doença, falta de alegria, falta de paz, um cenário de confusão, casamento conturbado, problemas, dificuldades, não é o que Deus tem para você. Nós até passamos, porque isso é normal. Passar por uma lutazinha aqui, uma guerra ali, às vezes um período, né, que você ali, às vezes um ano sabático, de muita luta, ok. Você pode passar por um vale, porque o vale faz parte da história do cristianismo. Os heróis da fé passaram pelos seus vales, passaram por suas lutas, travaram suas guerras, travaram suas batalhas. Agora, vamos lá. Sempre o Senhor lhes deu a vitória, porque junto com um plano perfeito de salvação, havia também o plano e a determinação do Senhor, que aquele povo venceria. Por isso eu quero te dizer que você é mais que vencedor, mais que vencedora em Cristo Jesus. Isso foi determinado por Deus. Você não pode abrir mão disso. Então, nós vamos confessar o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Diga, eu sou em todas as coisas mais que vencedor, mais que vencedora, por intermédio de Cristo Jesus. Diga, eu sou um mais que vencedor. Comece a se sentir aí um vencedor e uma vencedora. Agora eu quero que você pense nessa situação que está afrontando você nesse momento. Eu peço que você olhe nos olhos agora, pelo Espírito estou te dizendo isso, nesta situação que tem afrontado a sua vida, nessa situação que agora tem roubado a sua paz, e você vai dizer para essa situação, eu já te venci em nome de Jesus. O Senhor já me deu a vitória. Diga, eu já venci. Já venceu, mas nós já vencemos. O inimigo quer roubar isso de nós. João 10:10 diz, o ladrão vem somente para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. Só que Jesus veio com outra proposta para nós. Jesus veio e diz ele, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Diga, o Senhor tem vida em abundância para mim. O versículo 11 diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Como filhos de Deus e predestinados pelo Senhor para a salvação, não podemos abrir mão desta vida abundante. Agora, o que é essa vida de abundância, bispo? Essa vida de abundância é em todas as áreas da sua vida. Em cada área da sua vida, você vai ver a abundância de Deus. Eu disse há pouco, assim como nós temos deveres e obrigações como filhos, entenda esta revelação, isso é graça pura, isso é revelação da graça. Assim como eu tenho deveres e obrigações como filho, Deus tem deveres e obrigações comigo, quanto pai. Você consegue entender? Assim como eu sou filho, e eu como filho, tenho deveres e obrigações para com o meu chamado, para com a minha vida de filho. Porém Deus, sendo pai, Ele tem deveres e obrigações como pai, para prover, para cuidar, para proteger, para abençoar a sua vida. Então, Deus vai manifestar aquilo que Ele está comprometido através da sua palavra, através dos decretos dEle, na sua vida. Então, Deus não vai te dar menos do que você precisa. Deus não vai permitir que você sofra além, ou quando eu digo sofrer, é quando nós passamos pelas lutas e adversidades, uma carga além do que você possa suportar. Ele jamais vai deixar recair sobre a sua vida uma carga da qual você não seja capaz de suportar. Existem situações que nós passamos e nós estamos aprendendo com essas situações. Existem situações que estão nos provando para nos aprovar, mas não para nos derrotar.
não para nos derrotar. A tua luta, eu quero te dizer hoje em nome de Jesus, se você está passando por uma, ela não é esta prova, esta tribulação, este vale da sombra da morte, não é para te trazer derrota, é para que você seja apurado e apurada pelo fogo de Deus, e Deus vai te promover, Deus vai te exaltar, e Deus vai te colocar de pé, e vai mostrar que na tua vida Ele é Senhor, e como Pai, Ele tem deveres e obrigações de te abençoar. Deus tem deveres e obrigações de te abençoar. Ele não vai te desamparar jamais. Deus não desampara um filho. Amados, Deus não desampara. Diga, Deus não desampara. Pega na mão do teu irmão aí, se é da tua família, e diga, Deus não desampara um filho. Deus não desampara. Deus não desampara, amados. Deus não desampara um filho. Ixi, eu mexi aqui, eu saí do meu... Deixa eu voltar aqui, gente. Espera aí que eu acompanho o culto por aqui também. Estou acompanhando o culto porque os irmãos vão falando comigo, eu vou falando com eles. Ah, está aqui, achei. Estou de volta. Está aqui. Dá um aleluia aí, gente. É aqui, o pessoal daqui. Diga, Deus tem deveres e obrigações com este filhinho aqui, com esta filhinha aqui. Diga, pô, não tenha medo. Ai, bispo, eu tenho medo de falar isso. Não tenha medo, não. Não tenha medo, não, porque Deus não te predestinou para te deixar abandonado. Deus não te predestinou para te deixar largado. Predestinação é salvação. Agora, Ele não apenas te salvou e disse assim, olha, você é meu filho, minha filha, ninguém vai te arrebatar das minhas mãos, você está garantido, você vai morar a eternidade comigo, mas no mundo você vai comer o pão que o diabo amassou. Não. Muito pelo contrário, Ele tem toda a provisão para que você reine em vida através de Jesus Cristo. Mateus 7:9, o qual, olha essa palavra, o qual, dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra. Alguém aqui, se o filho estiver com fome, se pedir um pão para você, você vai dar pedra? Algum pai ou alguma mãe aqui vai fazer isso? Eu acredito que não, né? Aí no mundo nós sabemos que tem pessoas assim, mas eu acredito que aqui não. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Eu suponho que não. Olha o versículo 11. Ora, se vós, ou se vocês, que sois ou que são maus, porque tem uma natureza carnal, uma carne, obediente ao pecado, vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você acha que Deus não vai lhe dar boas coisas? Você acha que se você pedir, se você orar, se você colocar diante de Deus as suas necessidades, se você apresentar as suas queixas, se você apresentar a sua demanda diante de Deus, Ele, no lugar de trazer a provisão, Ele vai te trazer um chicote? No lugar de suprir a sua necessidade, você acha que Deus vai lhe tacar uma pedra? Você acha que na hora de trazer algo para você comer, para você sobreviver, para você manter a sua família, Deus vai colocar uma cobra no teu caminho para te matar? Em absoluto. Em absoluto. Deus te predestinou e junto com a predestinação, amados, Ele tem a provisão para a sua vida. Ele tem um socorro que você precisa. Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Olha, nós não estamos aqui. Eu queria despertar isso em você. Você não está aqui para ser capacho, para ser cauda nessa terra. Você não está aqui para viver uma vida de sofrimento. E quando eu digo sofrimento, é em nenhuma esfera da sua vida, Deus te quer sofrendo. Sabe, nós precisamos entender que Deus, para os filhos, Ele tem o pão, Ele tem o alimento. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que uma certa vez uma senhora, ela começa a inquirir Jesus, ele está ocupado, e ela começa a gritar para que ele pudesse ajudá-la, e ela se encosta, ela começa, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E Jesus fala para ela assim, senhora, eu não posso te ajudar, porque o que eu tenho é para os filhos, é para os meus filhos.
E essa senhora fala, não, mas até os cachorros, os cães, comem as migalhas que caem da mesa. Ele diz, a migalha é para o cão, mas o alimento é para o filho. A provisão é para você. Sabia que Deus tem provisão para cada área da sua vida? Às vezes você acha que você entrou aqui, que você foi esquecido. Talvez você fale, bispo, eu acho assim que todo o sofrimento do mundo, Deus olhou e disse, vou atirar nesse homem, eu vou atirar todo o sofrimento do mundo nessa mulher, porque ela vai sofrer. Ei, escuta, para de pensar bobagem, para de deixar Satanás colocar coisa na tua cabeça, porque desde antes da fundação do mundo, Deus amou o teu espírito, Ele revestiu o seu espírito de carne, te colocou aqui para cumprir um propósito. Agora o propósito dele com você aqui, não é te humilhar, fazer você ser um capacho, não, algumas coisas que as pessoas sofrem na vida, porque elas se desviaram do plano perfeito de Deus. Temos grandes exemplos, Sansão, temos o exemplo do próprio Davi, temos o exemplo do próprio Jonas, sofreram, porque atraíram por uma plantação, uma semeadura, uma colheita, ok, mas Deus restaura, Deus coloca em ordem e a vida segue. Agora, se não é isso, acredite, o teu sofrimento tem um prazo de validade, e Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, tem um prazo de validade e está acabando. E você vai ver Deus te levantar, Deus te colocar de pé, no lugar da tua vergonha, Deus te dá dupla honra. Se você entrou aqui hoje com medo, ou se alguém me assiste agora e estava com medo de ser humilhado diante da tua família, eu quero te dizer que Deus não vai permitir o opróbrio, a vergonha, o escárnio sobre a sua vida. Porque Deus não te predestinou desde antes da fundação do mundo, Ele não te salvou, Ele não te colocou aqui para ser humilhado. Ele te colocou aqui para você saber que Ele te ama. Amado, se alguma coisa não está bem, vai ter que mudar, porque essa não é a vontade de Deus. A história que eu falei está narrada em Mateus 15, 24. Mas Jesus respondeu, não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e adorou, dizendo, socorre-me. Então ele respondeu e disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É preciso que você entenda, amado, como um filho de Deus, que você tem direito ao pão, ao alimento, à provisão que vem de Deus para com seus filhos. Vou lhe dizer, isso é revelação da graça. Como filhos, temos deveres e obrigações. Eu e você temos deveres e obrigações como filhos de Deus. Deus, como Pai, tem deveres e obrigações de Pai para conosco. E Ele não vai negar-se a si mesmo. Ele não vai negligenciar o seu chamado de Pai na minha e na sua vida. Ele não vai negligenciar. Portanto, se alguém diz, bispo, olha, eu estou passando dificuldade, eu estou passando necessidade, Filipenses 4,19, e o meu Deus, vamos ler isso todos juntos? Vamos ler isso aqui, vamos lá, ó, 1, 2, 3, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, bata no peito, cada uma das minhas necessidades, Ele vai suprir. Ele te predestinou e Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Ele vai suprir. Ele vai suprir. Ele vai suprir. Bispo, todas, seja em qual ordem for, seja em ordem emocional, Deus vai suprir as suas necessidades. Seja uma carência afetiva, Deus vai suprir as suas necessidades. Seja um problema que você tem na justiça, Deus vai suprir essa necessidade, Ele vai resolver isso para você. Seja uma ausência de paz na sua vida, Deus vai suprir isso para você. Deus tem poder de colocar tudo em... Amados, nós temos que ser este povo que acredita que Deus põe tudo em ordem. Sabe, você está às vezes aí batendo lá, está tentando resolver sua vida com 50 mil coisas, sabe, igual um peão rodando. Para! É em Deus que está a solução. É em Deus que você tem a resposta.
É quando você coloca o seu joelho no chão, diante do Senhor e clama. Aquela mulher, ela não tinha direito, porque ela não era da descendência israelita. Era uma mulher que não tinha deveres. Deus não tinha deveres de pai como ela, porque ele diz, o pão é para o filho. Ele não a tratou como filha. E sabe o que ele fez? Ele diz, ainda assim, vai, a tua fé te salvou. Porque aquela mulher ousou estar diante do Senhor, de joelhos, pedindo. Quanto mais você acha que quando você coloca teu joelho no chão, amado, se humilha diante de Deus, você acha que Deus não te ouve? Você acha que quando você se coloca diante de Deus, na posição de filho, você acha que Deus não te ouve? Você acha que Deus não envia anjos para guardar você? Você acha que Deus não envia anjos para suprir tua vida? Acorda! Alguém que me assiste agora, você precisa acordar, porque Deus te predestinou desde antes da fundação do mundo, te colocou aqui para você reinar em vida, para suprir cada uma das suas necessidades. Ele é o teu pastor, nada vai te faltar. Não tenha medo. Não tenha medo do mundo, não tenha medo de Covid, não tenha medo de AIDS, não tenha medo do diabo, não tenha medo de Parkinson, de câncer, de nada. Porque não tem nada mais poderoso na vida de um homem e de uma mulher do que o poder do Espírito Santo de Deus que habita em você. Não há nada mais poderoso na vida de um homem e de uma mulher do que o poder de Deus na sua vida. Amados, o que guarda, o que protege, o que abençoa é o Senhor. Você pode fazer o que você quiser, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão vigia o sentinela. Sabe, eu tenho um amigo, pastor, no primeiro mundo, mora na Alemanha, tomou uma das vacinas mais eficazes do mundo. Sabe o que aconteceu com ele? Pegou Covid, chegou no hospital, para ser entubado entre a vida e a morte. Nós começamos a erguer um clamor a Deus. A médica disse, eu não sei o que aconteceu com o senhor. Não há explicação para o que aconteceu. Sabe qual é a explicação? Que quando o propósito de Deus não se cumpriu na vida de uma pessoa, nada que se levanta contra ela não cai. Nada que se levanta não se levanta para cair. Porque não existe nessa terra governo, poder, principado, potestade, domínio ou autoridade maior do que a autoridade de Jesus, que está na minha vida, que está na tua vida hoje e eternamente. Nós temos que começar a entender, amados, que isso é a predestinação. A predestinação é este poder de Deus na minha vida, que ninguém vai me arrebatar das mãos do Senhor. Talvez alguém caiu, foi no fundo do poço, Deus tira. Ele vai até o fundo do poço para buscar os seus. Porque o fundo do poço não é o lugar de um filho de Deus. O filho do poço não é o lugar de um filho de Deus. O fim do poço não é um lugar de um filho de Deus. Deus vai até lá e te tira do fundo do poço, como fez com José. Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer na tua vida. Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o todo-poderoso. Nós temos que nos acostumar com isso. Bispo, isso está na palavra do Senhor. 1 de Pedro 2,24, carregando Ele mesmo. Ele não terceirizou. Deus não terceirizou. Ele mesmo carregando em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Como Pai, Ele tem deveres e obrigações conosco, de nos sarar, de nos curar, de algo que aos olhos da medicina pode ser mortal. Vou dizer uma coisa para você, amado. Vou dizer uma coisa para você. Ninguém pode destruir alguém que foi levantado por Deus para reinar em vida através de Jesus Cristo. E essa pessoa é você, vocês que estão pela internet, essas mais de 70 computadores ligados, pessoas
Se tiverem 140, 160 pessoas só aqui na internet, ninguém pode derrubar, destruir alguém que foi levantado por Deus para reinar em vida. Ele carregou no corpo dele, no próprio corpo dele. Sabe para quê? Para que você, como o apóstolo do amor, fala, ele traz a menção, quando ele diz assim, lá em 3 de João, no capítulo 1, versículo 2, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu estava estudando isso aqui, e eu comecei a fazer umas pesquisas em cima disso. Eu comecei a analisar, dentro da psiquiatria, da psicologia e da psicanálise, o que é uma alma próspera. Eu nunca tinha visto isso. Porque a gente sempre lê. Alma próspera é uma alma curada. O resumo de alma próspera é uma alma sã, saudável, alegre e feliz. O Senhor tem isso para a sua vida, amado. Sabe que no lugar da tua tristeza, do teu choro, Deus vai te trazer sorriso nos lábios, alegria de um testemunho. Alguns aqui, se não todos, muito em breve vão trazer testemunhos do que Deus fez nesta noite em transformar a sua tristeza em alegria, o teu choro em riso, porque Ele te predestinou para que você tivesse prosperidade e saúde, e uma alma próspera, uma alma alegre, uma alma curada, uma alma feliz. Não haverá entre nós problemas de depressão, não haverá entre nós problemas de síndrome do pânico. Amado, você não vai precisar de psicólogo, de psicanalista, de psiquiatra, de psique nenhum, porque o seu psique é Jesus, porque Ele é o autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Ele é aquele que pode te sarar, te curar, te libertar e fazer que a sua alma seja alegre, próspera. É isso que Deus tem para nós. Diga, Deus tem alegria para mim. Diga, Deus tem alegria para mim. Olha, eu queria dizer, porque quando eu comecei a ler esse versículo que eu vou falar agora, Deus falava muito comigo de pessoas que há muito tempo não estão tendo paz. Não estão tendo paz na família, não estão tendo paz no casamento, não estão tendo paz com filhos, não estão tendo paz na vida sentimental, não estão tendo paz na vida financeira. Algumas pessoas estão passando um período que estão dizendo, eu não estou tendo paz, eu não tenho paz, sabe? Está muito angustiado, está muito angustiada. O Senhor mandou dizer para você em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu quero dizer agora para você em nome de Jesus. Não deixe o seu coração perturbado. Não tenha medo dessa situação que está tentando tirar a tua paz. Porque a paz que o Senhor te traz nesta noite é a resposta da tua oração. É a resposta do teu joelho no chão, é a resposta da tua angústia, do teu clamor, é a resposta da virada de Deus para a tua vida. Deus está dando uma virada na tua vida hoje, amado. Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele te predestinou para a salvação, por amor, como um filho amado, uma filha amada, que Ele está te protegendo. Olha, situações estão se levantando contra a sua vida para cair. Quem está fazendo guerra contra você será reduzido a nada, coisa de nenhum valor. Quem está escarnecendo contra a sua vida, quem está se levantando contra a sua vida, haverá de prestar contas com Deus. Porque a você, Ele deixou a paz. Diga, para mim, o Senhor deixou a paz. Diga, eu não vou me perturbar. 2 versículos eu encerro. Gálatas 5, 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é o que o Espírito te trouxe. Diga, o Espírito me trouxe isso. Diga, a salvação me trouxe isso. Trouxe o quê? O fruto do Espírito é amor. Haverá um celeiro de amor na tua vida.
alegria. Amado, seu coração vai transbordar de alegria, paz, longanimidade. Deus vai começar a dar Deus vai te dar paciência para passar por essa situação. Deus vai colocar uma benignidade, um sentimento bom em você, e junto com esse sentimento haverá a bondade de Deus sobre a sua vida. Diga: a bondade do Senhor está sobre mim. Diga: Deus, como Pai, tem deveres e compromissos comigo, que sou seu filho. Então, dentro desses deveres e compromissos está a fidelidade de Deus. Diga: Deus é fiel. Deus é fiel. O fruto do Espírito é mansidão. O fruto do Espírito é domínio próprio. Deus vai te dar domínio próprio, para você, sabe, estar equilibrado diante de tudo que está sobrevindo contra você. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há alguém que possa impor uma lei. Contra essas coisas não há quem possa impor algo contrário. Não há. Não há quem possa criar uma lei contra isso. Não há quem possa fazer com que isso seja invalidado. E eu encerro com aquilo que o profeta Isaías falou, e eu recebi isso do Senhor, e eu quero encerrar esse culto falando isso para você hoje. Isaías 43, 2, e eu encerro. Quando passardes pelas águas, porque Ele te predestinou, Ele tem deveres e obrigações de Pai conosco, Ele diz: eu serei contigo. Quando pelos rios, seja qual for o cenário, eles não te submergirão. Não vai cair tentação maior do que você possa suportar. Quando passardes pelo fogo, aleluia, aleluia. Ori cantoriandore mantarabas. Arerere mantoriririantore camantore siriantarabas. Dore mandoria siriatere camanto iriki caramantoro que sirimanta larabas. Ande caramanta siriantarabalas. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Orimiriantarabalas. Nem chamarimiriquere que siriantalaralás. Arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, aquele que te predestinou em amor, desde antes da fundação do mundo, aquele que te conheceu, aquele que te amou, aquele que te chamou, aquele que te justificou, aquele que te glorificou. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso e preciosa aos meus olhos, digno de honra, aleluia, eu te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida. Louvado seja Deus. Amado, Deus tem provisão e livramento para a tua vida. Deus tem provisão e livramento para a tua vida. Ele provê cura, Ele provê prosperidade, Ele provê alegria, Ele provê paz, Ele provê refrigério, Ele provê livramento. O fogo pode até estar ligado, amados. Pode até aparecer alguém para mandar aquecer 7 vezes mais, mas não vai arder em você. Eu quero agora que você receba pelo Espírito, que você comece a sentir que você está no meio do fogo, mas não está mais doendo, não está mais te queimando. Você que estava no meio de um fogo ardente, você agora está em paz, porque você está olhando à tua volta e você está vendo que o fogo não consegue queimar, ele não consegue te destruir, porque embora o fogo esteja à sua volta, há uma redoma protegendo você, há anjos do Senhor protegendo você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
não temas. Filha minha, não temas, porque eu sou contigo. Sou eu que te guardo. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos predestinou desde antes da fundação do mundo. O Senhor nos salvou. Sabemos que o fogo vem, que as águas se levantam, os ventos sopram com ímpeto, mas a nossa casa não vai cair, porque a nossa casa foi edificada sobre a rocha. O Senhor é o Deus que tira a vergonha e põe a honra. O Senhor é o Deus que dá o Egito como resgate, a Etiópia, Sebá. Porque o Senhor, Pai, como Pai, protege os seus filhos. Como uma águia que constrói nas altas montanhas o seu ninho para proteger os seus ovos, os seus filhotes. Assim nós estamos hoje debaixo de tuas asas, Jesus. Eu entrego cada vida, cada família aqui nesta noite. Essas vidas que estão agora através da internet. Eu entrego cada uma destas pessoas nas tuas mãos, Pai. Pessoas que estão com o coração sangrando, pessoas que estavam vendo o fogo à sua volta, pessoas que estavam vendo as águas submergir, pessoas que estavam dizendo, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como eu vou sair disso, eu não sei. Mas hoje Deus, hoje eu creio, Pai, que o Senhor trará a resposta. Eu sei que o Senhor já trouxe a resposta através deste culto. Eu sei que o Senhor vai fazer, Pai, algo acontecer hoje ainda na vida dessas pessoas. Por isso eu ergo as minhas mãos aos céus e digo, Deus amado, Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor é o Alfa, o Ômega. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Rei da glória, o Deus eterno e imortal. Eu sei que o Senhor, como Pai, tem deveres e obrigações conosco. E é por amor, é por amor, é por amor. Porque o Senhor é o Pai de amor bondoso. Socorre esta filha que clama hoje, Pai, por socorro. Entra nessa situação financeira, muda a sorte desta família que precisa de um milagre, Deus. Senhor, este pai de família que nessa hora não sabe o que fazer, não sabe que rumo dar na vida, Pai. Age, Deus. Porque aonde falta força, quando nós somos fracos, é aí que o Senhor é forte. Em nós, a tua força em nós. Quando nós, Senhor Jesus, não temos capacidade, a nossa capacidade e suficiência é manifestada vinda de Ti. Por isso, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, olha para essa família que precisa de um milagre. Olha para esta moça, para este rapaz, para este senhor, para esta senhora. Para esta filha que clama por saúde, por essa pessoa que está numa prisão emocional, para essa pessoa que está, Senhor Jesus, desenganado de si mesmo, sem forças para lutar, sem vontade de seguir. Renova hoje em nome de Jesus as forças do cansado, dá ânimo ao que não tem nenhum vigor. Senhor, nós esperamos em Ti, e só em Ti nós confiaremos, Pai. Sairemos hoje daqui para ver Deus, em nome de Jesus, em
nome de Jesus, para vermos Deus agir em nossas vidas, para ver Deus. Você vai sair daqui para ver Deus agir na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos aos céus e repita comigo: Senhor Jesus, eu sairei daqui para ver o Senhor agir na minha vida. Por isso eu declaro que a tua graça, a tua paz e a tua misericórdia irá me dirigir por mais uma semana de grandes vitórias, de grandes conquistas e de grandes surpresas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.